cidade do Brasil, a mais rica, a mais cosmopolita, a que mais seduziu forasteiros e também a que mais assusta aqueles que nela chegam, tem nas suas origens um longo período em que jamais deu indícios do que seria hoje. Essa cidade tornou-se uma grande metrópole sem nunca ter tido vocação para isso. No mês que completa 450 anos, São Paulo ganha uma biografia focada no período maior e mais desconhecido de sua formação. Uma história que está contada no livro do jornalista Roberto Pompeu de Toledo, o entrevistado desta noite do Roda Viva. Nos últimos 4 anos, Roberto Pompeu mergulhou numa pesquisa histórica para decifrar quase 3 séculos de vida de uma cidadezinha acanhada e solitária. A capital da solidão, uma história de São Paulo, das origens a 1900. Com dados biográficos de personagens e episódios históricos marcantes e curiosos, Roberto Pompeu conta que, de todos os paradoxos de São Paulo, um dos maiores é o que oferece o cotejo de seu presente com seu passado. A metrópole vertiginosa e trepidante de hoje nasceu distante, fora do alcance dos navios portugueses, escondida pela Serra do Mar. Uma barreira que foi obstáculo, mas também desafio a vencer, definindo a personalidade desta São Paulo obstinada e perturbadora. Dividiu essa história em 3 partes: começos, incertezas e arrancada. Na primeira, ele descreve como e por que São Paulo surgiu, o que levou os portugueses, que já tinham fundado São Vicente, a enfrentar o paredão de 900 metros da Serra do Mar e chegar ao Planalto para fundar a Vila de São Paulo de Piratininga. Incertezas, a segunda parte e a mais extensa, relata o longo período em que São Paulo viveu sem identidade e sem vocação. Distante do litoral, isolada do resto do país, a vila passou praticamente 3 séculos na pasmaceira e na penúria, como diz o autor, e sem uma ideia de futuro. Só no século XIX, com a chegada do trem, do bonde a burro e da iluminação a gás, alguma coisa maior começou a acontecer naquele cruzamento do Tamanduateí com o Anhangabaú. Foi a arrancada. A expansão do café trouxe perspectivas que o ciclo do ouro tinha frustrado e a sociedade paulistana, dada ao comércio de gente e à escravatura, começou a passar por mudanças, pressionada pelo abolicionismo. Saiu o trabalho escravo e entrou a mão de obra assalariada. A chegada de milhares de imigrantes, especialmente italianos, mudou a natureza e a cultura da cidade. A população aumentou quase 4 vezes de 1890 a 1900, com predominância dos novos europeus. São Paulo ficou mais estrangeira, abriu-se ao mundo e encheu-se de urgências e expansões. Roberto Pompeu de Toledo, editor especial da revista Veja, paulistano de nascimento e devoto da história da cidade, não quis falar do século XX. A explosão urbana depois de 1900 e a transformação da capital paulista na maior metrópole brasileira, essa história é mais sabida. Capital da solidão concentrou-se na fase mais desconhecida do passado de São Paulo. 370 anos que, das origens até 1900, compõem o enredo daquele povoado solitário e revelam a índole e a alma da vida paulistana que precedeu e, sem querer, fez surgir a cidade grande de hoje. Para entrevistar Roberto Pompeu de Toledo, nós convidamos Regina Meyer, arquiteta e professora da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo, a USP. Fábio Vitor, repórter do jornal Folha de São Paulo. Jorge Félix, jornalista e também autor de teatro. Ricardo Soares, documentarista da TV Cultura e diretor e apresentador do programa Mundo da Literatura da Rede Sesc Senac de televisão. Benedito Lima de Toledo, arquiteto e urbanista, professor titular da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP, e Eduardo Martins, gerente do Centro de Documentação e de Informação do Grupo Estado. O Roda Viva é transmitido em rede nacional para todos os estados brasileiros e também para Brasília. E você pode fazer a sua pergunta, a sua proposta, a sua sugestão, a sua crítica para o programa, utilizando o nosso telefone, que é o 0 operadora 11 252 6525. Também temos o fax, que é o 0 operadora 11 3874 3454 e o endereço eletrônico do programa rodaviva@tvcultura.com.br. Boa noite, Roberto. Boa noite. Queria começar pelo seguinte: você enxerga na São Paulo de hoje algum resquício, algum vestígio daquela São Paulo mais
precária, acanhada e envergonhada, ou isso desapareceu completamente? Acho que desapareceu completamente, né? Quer dizer, resquícios, alguns poucos resquícios físicos, arquitetônicos, muito poucos existem. Agora, Traço de caráter, nada, digamos. Acho que não. Uma característica fundamental de São Paulo é a transformação, né? E talvez a cidade de hoje não tenha a ver nem mesmo com a de 30 anos atrás, né? Ou a de 40 anos atrás. E quanto mais aquela que é objeto do meu livro, que termina 100 anos atrás. Eu acho que a metrópole é uma outra história. É uma outra história. A história que está contada no livro é a história que antecede a história da metrópole. Agora, onde se encontra, onde você encontrou os traços para reconstruir? Porque o que digamos, que mais me fascinou no seu livro é exatamente a característica quase cinematográfica de várias cenas, episódios e personagens, né? Coisa que a gente estava conversando antes do programa. Quer dizer, nomes de rua que a gente está acostumado a ver como placas frias, que ganham vida, e cenas mesmo, e episódios da história. Aonde que você foi buscar esse registro? Na verdade, a rigor, não há nada de inédito no meu livro. Quer dizer, eu não sou historiador, nem pretendi fazer um livro que trouxesse documentos novos ou fatos novos. Eu não fui buscar, mesmo porque eu não tenho treino para isso, né? Eu sou jornalista. O que eu fiz foi uma leitura, quer dizer, o que eu fiz foi basicamente o livro se assenta sobre outros livros. Uhum. Os muitos livros que já foram publicados sobre a cidade, ou sobre personagens da história da cidade, e que muitos deles, o que acontece é que muitos deles continuam esquecidos, ou de difícil acesso, alguns. Basicamente é isso. Mas, a rigor, até mesmo, por exemplo, se você quiser, as cartas jesuíticas, que são o documento mais primitivo de São Paulo, que são as cartas que os jesuítas mandavam para os seus superiores, ou que trocavam entre si, dando conta do seu trabalho. E que é o documento mais fundamental, mais remoto, até isso está publicado, né? Está aí. Agora, é uma coisa que não é para o leitor comum, né? É uma leitura dificultosa e tal. Então, basicamente é isso. Quer dizer, o meu livro é baseado em coisas que estão aí, já publicadas. Não há nada de inédito. O que eu fiz foi dar um novo olhar para essas coisas e trazer algumas outras que estavam esquecidas. Roberto, em cima do que o Marconi perguntou, você disse que haviam vários personagens que estavam esquecidos. Você fez um vasto mergulho na história da cidade. Que personagem que você acha que estava especialmente e injustamente esquecido, dentre tantos que tem aqui cotejado no seu livro? De cara, assim, me veio na cabeça o Luiz Gama, que é um fantástico personagem, de uma história pessoal e uma interferência política na história, especialmente da cidade, mas também do Brasil, muito forte. Bom, para quem não sabe, o Luiz Gama é um abolicionista. A história dele é especialmente dramática, porque ele nasce de pai português e mãe negra, na Bahia. Nasce livre, né? E o pai dele é um aventureiro que se mete em várias confusões, e num certo momento, quando o pai está meio apertado de dinheiro e tal, aí ele pega o filho pela mão e leva ele para um sujeito que ele conhecia e tal, e no meio da história o filho percebe que havia uma negociação e que o objeto negociado era ele. Fala, você me vendeu, ele diz ao pai. E é isso que aconteceu. Livre, estava sendo vendido. Ele estava sendo vendido. E, bom, você vê uma vida que começa assim, o que pode ser, né? Mas deu muito certo, né? No sentido de que ele, depois de várias peripécias, acaba chegando em São Paulo.
a princípio como escravo, ele vem vendido, ele começa a ser oferecido aí pelo interior de São Paulo, pela região de Campinas, não sei o que lá, onde o que impede a negociação é o fato dele ser da Bahia, e a Bahia havia uma história de revoltas de escravos, então os fazendeiros de São Paulo preferiam não comprar aquela mercadoria. Mas, enfim, o que acontece que, no fim das contas, ele se torna um sujeito... Ele tinha uma vocação literária, né? Ele era um poeta, né? Ele se torna também um rábula, né? Uma coisa que, à época, a falta de advogados formados fazia com que esse tipo de profissional tivesse um lugar no mercado. Ele vira um advogado conhecido, primeiramente ele se torna um poeta conhecido. E isso era um passaporte para... O sujeito de ser letrado era um passaporte para a ascensão social, né? E depois acontece uma outra coisa extraordinária, que é o fato de que ele, negro, ex-escravo, mas com uma extraordinária de um atrevimento. Ele se insere na elite paulista, ao mesmo tempo faz parte dela e a contesta, né? No sentido de que ele consegue um amplo círculo de relações nas esferas de comando da cidade e tal, se torna membro do Partido Republicano e tal, mas, ao mesmo tempo, é um abolicionista, o que contrariava o estado das coisas no estado que tinha mais a perder com o abolicionismo, que era o estado de São Paulo, né? Na época em que o café estava estourando e o problema da mão de obra não estava solucionado ainda. Então, bom, respondendo a sua pergunta, é esse. Eu acabei contando grande parte da história. E apesar de tudo isso, ficou esquecido. E ele é um sujeito esquecido, que tem ali um busto ali no Lago da Rocha, se não me engano. Tem uma rua na Aclimação, se eu não me engano, que é Luiz Gama. Mas ninguém sabe quem foi. Enfim, pouca gente... Roberto, por que você acha que ele foi subestimado pela história? Eu acho que ele é citado sempre na rabeira dos abolicionistas, né? Quando você fala em abolicionista, você fala em Nabuco, você fala em José de Patrocínio. Ele foi uma contraparte do José de Patrocínio, que tinha uma característica meio comum com ele, né? No fato desse atrevimento também de enfrentar. E, no entanto, Luiz Gama comprou a alforria de 500 escravos. Isso. É um dado, quer dizer, surpreendente nessa quer dizer, praticidade. Ele lutava, ele fazia um abolicionismo de resultados. ele realmente fez, como advogado, ele contestava as razões pelas quais aquele determinada pessoa estava sendo considerada escravo, ia buscar razões as mais variadas, inclusive a lei que tinha proibido o tráfico em 1830, quer dizer, ele julgou que todo o escravo entrado no Brasil depois dessa data era ilegal. Era ilegal, quer dizer, com base nisso. E também promovia a arrecadação de fundos e tal para comprar a alforria quando surgiu a oportunidade. Então, realmente ele funcionou muito, não só como um paladino, um teórico e tal, mas como essa coisa de conseguir resultados. Ô, Roberto, como é que funcionou o esquema dos Caifás lá na Igreja dos Remédios? Pois é, isso veio depois do Luiz Gama. Na morte do Luiz Gama, quer dizer, ele morre, se não me engano, em 81, agora não estou bem lembrado. E na morte dele, ele é levado a um enterro muito concorrido, né? Desde a casa dele, que era no Brás, até o cemitério da Consolação, percorrendo a cidade, uma coisa muito dramática, né? Onde se misturavam figurões da cidade, da cidade, do Brasil, com o Martinico Prado, que era seu colega no Partido Republicano, e escravista. Escravista, junto com negros, seus conhecidos, não sei o que lá.
E no cemitério da Consolação, há alguém ali que grita que a luta continuará, não sei o que lá e tal. Essa pessoa é o... Como é que ele chama mesmo? Agora me esqueci o nome. Não é o Antônio Bento? O Antônio Bento, que parte por uma estratégia muito mais radicalizada do que a do Luiz Gama. Quer dizer, o Antônio Bento passa a uma guerrilha, né? Quase. Não chega a ser guerrilha porque não era armada, mas ela promovia fugas, ele promovia fugas nas fazendas, instituía ou incentivava os quilombos, aquele famoso quilombo do Jabaquara, em Santos, foi um deles para onde ele conduzia os escravos fugidos das fazendas. E ele tinha o seu quartel-general na Igreja dos Remédios, que é uma história que você conhece bem. A Igreja dos Remédios que ficava onde hoje é o Paço João Mendes. João Mendes. E era ali, junto à igreja, na sacristia, talvez, onde ele tinha um escritório. Era ali. E, ao mesmo tempo, ele montou ali nessa igreja um museu de horrores da escravidão. Né? Mostrava os instrumentos de tortura, de escravos e coisas desse gênero. Já que nós começamos pelo Luiz Gama, que eu acho que responde um pouco a pergunta do Marco, o que ficou, né, do século XIX na São Paulo contemporânea, eu acho que você vai encaminhando as questões da exclusão, né? Você deixa muito encaminhado. Eu acho que o Luiz Gama é um assunto importante no livro. E eu queria saber de onde você tirou a história da mulher do Luiz Gama, que nunca se apresentava em público. Ele não formava um casal com essa mulher. Ali eu queria saber se é uma imaginação do escritor, se você teve algum dado. Eu acho aquilo de um interesse enorme. Não, aquilo é uma coisa extraordinária. Extraordinário. Se não me engano, está no livro da Luciene Azevedo, que é uma moça que escreveu um livro chamado Orfeu de Carapinha. É uma boa biografia do Luiz Gama. E, se não me engano, está no livro dela. Se não me engano, ela que chama a atenção para isso. Agora não estou bem certo, mas eu tenho quase certeza que foi ela. O fato é o seguinte, que o Luiz Gama era um sujeito que, ao longo da sua carreira, galgou posições, tinha franco acesso aos ambientes da elite em geral, mas nunca com a mulher. Claudina. 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 Tem até uma foto dela, que era uma negra, como ele. Quer dizer, ele, por seu talento, por sua luta, por vários outros motivos, ele conseguiu se impor e até desafiar a sociedade onde ele vivia. Mas sempre com essa, mas não se apresentava socialmente, né? Ele com a sua mulher. Quer dizer, você vê que aí tem aí também já era demais, né? Tem uma barreira. Além de negro, ainda queria ter a mulher aceita na sociedade negra, para aquela sociedade da época era inaceitável. Roberto, coisa assim. Esse tema é um tema que você sempre retorna, mesmo na revista, na Veja, você está sempre fazendo reflexões sobre esse tema. Eu queria saber se isso vai desaguar num trabalho especificamente sobre a escravidão, e por que você tem esse grande interesse? Não, eu acho que não vai desaguar num trabalho sobre a escravidão, não está no horizonte. Agora, o tema é um tema crucial da sociedade brasileira, né? A sociedade brasileira não se resolveu nesse sentido, né? Sabe, você, dentro daquela ideia das personalidades esquecidas, você lembra do Frei Germano d'Annecy, que você qualifica como patrono da eletricidade. Esse é um dado que ninguém sabe. Quer dizer, ele fez aquela iluminação
ali na Praça João Mendes atual, não é? Depois ele fez uma no seminário. Mas ele era muito façanhudo, vamos dizer assim. Ele, por exemplo, lá no seminário, ele fez um relógio de sol imenso lá, que estava ali no claustro, vamos chamar assim, no pátio interno. E os engenheiros da Inglesa acertavam o seu relógio pelo gnomon dele lá, entendeu? Quer dizer, é um indivíduo que todas as referências que a gente vê em livro apontam como sábio, né? E não era sábio meditativo, ele tinha a atuação da cidade. Mas tem um episódio muito interessante, que quando estavam fazendo a estrada, ele alertou os engenheiros da Inglesa que havia um erro de traçado, que declividade, não sei o que mais. E o pessoal falou, don't worry, não. E eles saíram com o trem na viagem inaugural e o trem tombou. E quem estava no trem também era nas ruas de São Paulo. Era o Barão de Itapetininga. Então, mas essa personalidade reaparece no seu livro, o que me deixou muito satisfeito. Aí você me lembra duas coisas. Primeiro, esse desastre de trem, que, como eu digo no livro, São Paulo conheceu antes o desastre de trem do que o trem. Conheceu antes o desastre, depois o trem. Né? Porque esse episódio ocorreu numa viagem de treinamento, né, digamos assim. Era uma viagem de um trecho que estava sendo inaugurado. Né? Agora, o Frei Germano era do Seminário Episcopal, né? Professor de matemática. Professor de matemática e fez essas primeiras experiências com eletricidade em São Paulo, né? Foi isso, né? E ele fazia essa coisa. E a eletricidade na época era considerada uma coisa para ser exibida em festa, né? Para fazer isso, para fazer iluminação, truques, iluminações e tal, né? Então foi isso. Mas no Código de Obra de então falava que as ruas iam ser iluminadas, mas quando houvesse lua cheia, não haveria necessidade de acender os lampiões. E ele me aparece com eletricidade na praça pública. É uma figura que eu fiquei contente vendo no seu livro. Desses que têm iniciativa, que, digamos, povoaram São Paulo e que pouca gente lembra. Né? Agora, é curioso que ele fez as suas primeiras experiências no Seminário Episcopal, que é um lugar hoje onde tem umas lojas se não me engano, lojas de artigo de noiva, ou de uniformes de soldados, de empregados, de soldados. E também roupa de soldado. Roupa de soldado São Paulo cuida da sua história. Muda, né? É aquele lugar ali na... Sim, ao lado do Convento da Luz ali. Exatamente. É ao lado da igreja de São Cristóvão. Ao lado da São Caetano. São Caetano, a rota ali. Virou uma fuá ali, umas lojinhas e tal. E era uma construção histórica aquilo ali, né? Que cortaram no meio também. Cortaram no meio. Porque era a igreja de São Cristóvão era a capela do seminário. E o seminário tinha duas alas, uma para um lado, outra para o outro da igreja, né? A do lado de cá foi demolida para fazer uma rua ali. E tinha um jardim imenso no fundo lá que confundiam até com o Jardim da Luz, que é uma mataria bonita. Agora tudo em estado lamentável, tudo despencando. Agora, ali ele sofreu uma coisa que vários prédios de São Paulo sofreram, que foi modernização. Toda vez que fizeram modernização em São Paulo, seja no pátio do colégio, na Faculdade de Direito, lá no seminário, foi para prejudicar aquele torreão sem graça que tem na esquina lá, não tem no projeto original. E tinha beiral longo, então era bem arquitetura paulista. Aí é como fizeram na Faculdade de Direito, primeiro uma platibanda lá, ou então o pátio do colégio enche de coluna lá. É o caipirismo arquitetônico na sua pior forma. Pompeu, alguma explicação específica de por que nenhum marco importante de São Paulo permaneceu? Eu digo marco urbanístico, embora o Benedito não gosta porque eram feitos precariamente e tudo isso. A primeira razão é a gente vai à Europa ver catedrais que têm 1000 anos, estão inteiras, casas, tudo isso. Não, você não precisa ir para a Europa, vai para Ouro Preto, vai para o Rio de Janeiro, vai para Recife. Aqui mesmo, né? É que São Paulo não tinha essa importância, né? Era de taipa. As construções eram de taipa, uma coisa muito precária, e também não havia a preocupação da monumentalidade, porque não havia razão para isso. Essa ideia que você fala até na abertura, está dizendo isso, que essa falta de ideia de futuro que tinha São Paulo
comprometeu a falta de memória da gente? Você se refere a não, isso, eu não né? falei... Essa ideia, não digo que tem São Paulo ideia. tinha uma ideia de futuro, e aí isso teria comprometido a nossa memória, em cima do que o Eduardo está perguntando? Não, eu acho que o que comprometeu aí, basicamente, é o fato de que São Paulo não teve importância. Né? Não teve monumentos porque era desimportante. Né? Agora, depois disso, virou uma cidade de vertiginosa velocidade na sua transformação física. Isso foi outro fator que faz com que as coisas... Né? Não é que nós... Agora, Roberto, eu queria fazer só uma pergunta que eu fico imaginando que quem está vendo esse programa e não leu o livro pode achar que o livro é um desfile de nomes paulistas, são as ruas paulistas. E eu acho que o livro é mais que isso. Eu acho que eu pelo menos, li o livro como se estivesse quase lendo um romance, né? E com uma sensação estranha, eu me penitencio, talvez por ser urbanista, arquiteto, etc., que eu acho, o tempo todo eu dizia, mas isso é a história da sociedade paulistana e não a história de São Paulo. Eu achava que era a história da sociedade, que, no fundo, a cidade era quase o pretexto que o Roberto usou para contar a história da formação da sociedade paulistana, né? E que a sociedade paulistana engendrava aquele território. E aí eu ia lendo e lembrando do que a gente sabe da teoria, que a cidade nunca é melhor do que a sociedade que a constrói. Ela é exatamente, ela não é nem o reflexo, ela é a sociedade, né? Então, eu acho que quando ela entra como personagem, a cidade, você, de certa forma, você mostrou como sociedade e cidade são uma coisa só. Farinhas do mesmo saco. Não é nem farinha do mesmo saco, é a mesma obra, né? Você é uma mesma obra, você monta uma sociedade, uma cidade no mesmo gesto, com a mesma força, com os mesmos ingredientes. Agora, uma coisa que eu acho interessante, tudo que eu li sobre o livro do Roberto, e acho que também foi falado aqui, é que o livro é pouco acadêmico. Eu, que estou na academia, Benedito Lima de Toledo, a gente sabe que os nossos livros tendem a ser chatos, e o do Roberto não é. Então eu falava, eu gostaria que todos os meus alunos lessem o livro do Roberto para depois poder se debruçar sobre a cidade contemporânea e trabalhar com ela, não modernizando de maneira destrutiva, como o Benedito acabou de dizer, etc. Então, ele é um livro que ele devia ser vivamente indicado, né, para leitura. Ou está sendo, durante 1h30. Eu acho nesse sentido, não, mas eu estou só reforçando isso, eu não estou fazendo concordo. um merchandising do livro do Roberto. Estou dizendo no sentido de que ele é um livro que trata de uma coisa complexa, de uma forma extremamente interessante, às vezes até um pouco sedutora, né? Quando tem a descrição da morte do Luiz Gama, aquela cena do cemitério, eu realmente me arrepiou quando ele... que um homem novo, né, que assume o lugar do Luiz Gama, fala que a multidão jure que ela continuará unida, e a multidão jura. Eu falei, isso aqui eu fechei o livro e falei, realmente é um momento, é um épico, né? Mas sabe, acho que o capítulo mais, vamos dizer, inovador é o século XVII. Pode reparar como esse século é meio escondido? Porque depois, no século XVIII, a cidade construiu teve muita coisa na cidade. Agora, aquelas encrencas todas dos Pires, do Camargo, tudo, é meio camuflado, né? Benedito, permite eu só queria fazer... A Regina está dizendo que o telespectador que não teve a sorte de ler o livro ainda, eu queria pedir a gentileza do Roberto para explicar, porque é um episódio absolutamente pouco conhecido e fascinante da história de São Paulo. A gente imagina que, tirando a Revolução de 24, Isidoro Dias Lopes, nunca aconteceram batalhas campais dentro de São Paulo. Aí você reconta para a gente a história da briga do clã dos Pires e dos Camargos, justamente no século XVI, que é um episódio fascinante. Eram guerras de gangue no meio da rua, morticínio. Da onde se origina e quem são esses? Eu queria que você contasse para... Eram os potentados em arcos da época. Quem né? são esses Pires, esses Camargos, né? Essa é uma expressão do Pedro Táxis de Almeida Paz Leme, que é o autor da Nobiliarquia Paulistana, histórica e genealógica, um livro fundamental da história de São Paulo. Apesar desse título chato de genealógica, na verdade,
ele faz uma genealogia, mas ele conta histórias. Isso é que é espetacular no livro dele. Ele traça. Aliás, no livro dele que estão essas histórias todas. E ele que chama de potentados em Arcos. Eram senhores da guerra, potentados em Arcos, porque todos eles tinham uma indiada enorme a seu serviço. Eram chefes de exércitos particulares. Né? Eram os bandeirantes, enfim. Que avançavam o sertão adentro, cativavam os índios, voltavam e faziam mais guerra. Exatamente. Voltavam com mais índios para depois ir buscar mais índios. E entre eles surgiu um grande dissenso em torno de várias coisas, mas enfim, em torno inclusive do poder na Câmara Municipal, e ao qual se misturavam questões passionais. Há um crime horrendo aí no meio da história, que um Pires mata uma Camargo, que era sua mulher, né? Um crime horrendo. E isso atravessa várias décadas da história de São Paulo, ao longo do século XVII, com batalhas campais no que hoje é o centro da cidade. Quer dizer, o primeiro assassinato, o assassinato que marca o início dessa guerra, é um Camargo, o tal do Tigre, Fernando de Camargo, o Tigre, por esse apelido. Personagem cinematográfico, né? Como é que é esse personagem, que mata um outro Pedro Táxi, um primitivo Pedro Táxi, não é o pianista, é um ancestral dele, em frente à igreja matriz. Em São Paulo, na época, não tinha catedral, não tinha bispo, era igreja matriz, que era no local onde depois seria edificada a catedral. Não a catedral atual, mas a catedral anterior, que era num cantinho da atual Praça da Sé. A Praça da Sé era uma coisa muito menor, muito mais... Mas, enfim, este é então é isto que esse episódio culmina, quer dizer, esse assassinato se segue, aliás, ele se segue a uma batalha, essa que você estava se referindo, que envolve os exércitos. Como você descreve, né? Ela vai em roda, ela vai tomando a cidade inteira, eles começam a brigar. A cidade inteira que, na verdade, era uma coisica, né? Mas eles vão brigando, tá? Há um morticínio danado, imagina-se que... E o Pedro Táxi diz, felizmente, não morreram o seu ancestral Pedro Táxi, o outro, o Tigre. Agora, ele diz que... Porque ele não lamenta a morte dos outros, porque os outros é tudo índio. Quer dizer, quem originou a briga não morreu. Quem originou a briga inicial... Esses não morreram nesse dia. E depois houve numa segunda etapa, eles voltam a se encontrar e aí um mata o outro. Né? Mas é apenas o começo de uma longa guerra que se prolonga por décadas e que tem outros episódios. Agora, é uma coisa típica de uma comunidadezinha rural, essas guerras de clã, é uma coisa que se encontra em outros lugares do Brasil, né? E é tipicamente de pequenas comunidades rurais, onde os recursos são poucos, a vontade de poder é muita, né? E é uma coisa parecida com nesse filme. Gangues de Nova York, né? Não, o Abril Despedaçado. Roberto, nós vamos fazer um rápido intervalo e voltamos daqui a instantes com o Roda Viva. Até já. Estamos de volta com Roda Viva, esta noite entrevistando o jornalista Roberto Pompeu de Toledo, que acaba de lançar o livro A Capital da Solidão, sobre os primeiros 370 anos da história da cidade de São Paulo. Você também pode participar do programa, o telefone é o 0 operadora 11 252 6525, nosso fax 3874 3454 ou o endereço eletrônico do programa rodaviva@tvcultura.com.br. O Flávio Clayton, de Recife, em Pernambuco, pede para você falar um pouco do início de São Paulo e menciona um personagem e uma categoria aí muito marcantes que foram o Padre Anchieta e os bandeirantes. E ele pergunta que importância eles tiveram no desenvolvimento da cidade. Bom, os jesuítas são uma coisa
muito interessante, não só na história de São Paulo, do Brasil, né? É uma coisa muito curiosa você olhar hoje esses personagens, né? São incompreensíveis, é outro bicho, né? Outra gente, né? Eles eram movidos por uma dupla utopia, né? A mais pesada das quais era uma utopia teológica, né? Era a construção de um novo... Um paraíso. De um novo homem, do reinado do bem enfim, o reino do cristianismo, né? Então, quer dizer, um homem como Nóbrega, que era um torturado e realmente era aquela coisa de... ele descobriu, ele vislumbrou a possibilidade de, com aquela gente nova, os índios da América, né, de formar uma outra sociedade, uma sociedade onde só coubessem as leis do bem, enfim. E então, quer dizer, o primeiro móvel, eu disse uma dupla utopia, porque a segunda utopia era uma utopia geopolítica, né? Era uma estratégia geopolítica também, era uma coisa da conquista para a coroa portuguesa e também para a facção católica do cristianismo, porque estamos na época recém-saídos das guerras religiosas, quer dizer, do protestantismo em ascensão, triunfante em várias partes da Europa, e a Companhia de Jesus foi formada para combater essa maré montante do protestantismo. Então, é uma coisa fascinante você acompanhar como os móveis, né? o que movia esse tipo de pessoa. Em São Paulo, o que ele quis fazer? Ele quis fazer isso, quer dizer, ele quis vir a uma região onde que ficava mais distante do litoral, do contágio da metrópole, do contágio dos europeus, né? E aqui fundar essa nova e utópica sociedade que ele imaginava. Quer dizer, e para começo de conversa ele ia fazer um colégio, né? Esse colégio passou para a história como sendo o marco fundador de São Paulo, né? Na verdade, você pode até... Quer dizer, ele não queria fazer São Paulo. Não, não é o isso. Dele era outro. Não, e depois de 3 ou 4 anos, a utopia já estava desfeita também, já tinha desistido, tinha ido embora, e o colégio tinha virado... Os alunos também debandaram, porque os índios, em princípio, ele conseguiu reunir uma boa quantidade de índios ali, em redor do lugar onde ele fez o colégio, tinha o alto patrocínio do principal cacique local, que era o Tibiriçá, que lhe garantia não só fornecer as almas para a conversão, mas segurança, né, contra outros índios que não o vissem com tão bons olhos, né. Agora, essa coisa é muito rápida, essa história, né, porque essa história realmente lá por 1557, 58, o colégio já tinha... Os alunos já tinham debandado, o colégio, há cartas dos jesuítas muito desanimadas, dos jesuítas que sobravam ali, e dizendo também que não adiantava, isso aí a gente prega, fala para os índios, tenta convertê-los, eles parecem que estão indo para nós, logo esquece, na semana seguinte já estão em outra, voltam para suas casas, porque eles ficavam ali durante um certo tempo, depois voltavam para suas casas, aí voltava tudo de novo. E eles queriam, quer dizer, você vê como tudo isso é louco, né, muito louco. Quer dizer, o que os jesuítas ensinavam para os índios, ou tentavam, coisas como que eles precisavam ser monogâmicos, que eles precisavam ser, não podiam comer gente, né, não podia antropofagia, e tentavam ensinar coisas como a Santíssima Trindade, a noção do pecado, imagina a noção de pecado para um índio, né? Quer dizer, eles traziam, era um choque de cabeças, né?
Era uma coisa muito doida. Roberto, antes de você falar dos bandeirantes, eu queria só fazer um parênteses. Em cima disso que você está falando, o livro acaba com a antropofagia. Quase, quer dizer, a última, vamos dizer, cena do livro de certa forma, um elogio da antropofagia. Você lega para quem continuar a história, né? Você passa o bastão ali dizendo a antropofagia é o que conta. Mas aí vamos esclarecer que a antropofagia é do Oswald de Andrade. Quer dizer, mas ele faz elogio da antropofagia, ou não faz? Mas aí é outra antropofagia. Mas, agora, Roberto, só um detalhe que eu acho que valia a pena mencionar, até porque nós estamos na fundação que leva o nome. Quer dizer, o Padre Anchieta era o comunicador da história muito mais do que o ideólogo. Era mais o Nóbrega que foi a cabeça. Sim, acho que sim. E o ideólogo, o Nóbrega era o chefe, né? Era o chefe, tinha mais idade. O Anchieta era um rapazinho. A cidade deles era bem 19 grande. anos. 19 anos. 19. O Nóbrega era, sei lá, tinha talvez perto dos 40 anos, quando ele chega, primeiro a Bahia, depois ele vem para São Paulo. É uma tortuosa história também, onde ele vai tentando, ele quer e vai desanimando. Em cada lugar que ele vai, ele começa animado, depois desanima, vê que a coisa não dá e tal. Bom, mas aí você perguntou, o espectador perguntou dos bandeirantes. Bom, a história, os bandeirantes é uma história posterior, né, do século seguinte. Mas, de qualquer forma, tem a seguinte coisa nessa história toda. Essa São Paulo dos jesuítas, em 1560, estava praticamente acabada. Os índios tinham ido embora, restava ali um punhadinho muito pequeno de padres ali naquele colégio. O que acontece é que havia um outro povoado, chamado de Santo André, que tinha sido criado antes de São Paulo, e que não se confunde com a Santo André atual, era numa outra área, apesar de ser ali naquela área do campo, né? do ABC. Mas não era, a Santo André atual é uma coisa mais recente, do século XIX. Esse povoado de Santo André, por razões de segurança, ele acabou por se mudar para São Paulo, por ordem do governador-geral Mendes Sá. Numa visita a São Paulo, ele vê que aquele povoado estava desprotegido na borda do campo de ataque de índio, enquanto São Paulo era um bom lugar, tinha uma boa defesa, numa colina, com rios lá em volta. Então, por que não? Então, ele fez aquela população mudar para São Paulo. Então, muda completamente a natureza do povoado. Aquilo aquela utopia do Nóbrega, de índio, não sei o que, acabou. Agora era um povoado de portugueses, né? Portugueses e seus filhos mamelucos, quer dizer, que escalavam com as índias, essa coisa tipo. E esse tipo de gente, uma gente bruta, que há testemunhos de gente que passou por essa Santo André ali, dizendo que parecia um covil de ladrões, né? Uma coisa, imagina o que era aquilo. Essa gente que vem para São Paulo. E essa gente é que está na origem desse outro tipo que vai marcar a história da cidade, que é o bandeirante, que é esse tipo bruto, quer dizer, não tem nada a ver com o que você pensa, quer dizer, aquela suposta doçura do jesuíta foi substituída pelo Brutamontes. Agora a história é outra. Esse é o sujeito que vai sair pelo sertão, porque faltavam recursos ali naquele povoado, ele vai buscar remédio para a minha pobreza, como eles diziam nos seus testamentos, que é um fantástico documento da época que você tem, são os testamentos, né? E para buscar remédio para a minha pobreza, eu fui para o sertão. Muitos começam assim a contar as suas aventuras. Onde iam buscar índio, caçar índio, escravizar índio, e assim foi. Então, são dois momentos diferentes, que ocorrem em sequência. E que só se na cruzam origem da quando cidade. Os bandeirantes vão atacar as missões, que era melhor negócio apresar índio que já tinha sido reunido. Roberto, deixa eu só fazer uma pergunta em cima dos bandeirantes. Estava até conversando com o Marcon antes do programa começar, a gente estava falando dos bandeirantes especificamente. O seu livro tem o mérito de não fazer juízo de valores. Ele coloca ali, sobrepõe uma série de histórias de personagens fascinantes e muito pouco
conhecidos, inclusive das pessoas que moram e vivem e fizeram essa cidade. Em relação aos bandeirantes, eu não resisto à tentação de te perguntar o seguinte: o Raposo Tavares, que emerge do seu livro, é um verdadeiro Átila, é um bárbaro, é um personagem. Agora, aí uma questão, eu queria a sua opinião mesmo subjetiva, independente de não fazer juízo de valor. Os bandeirantes, na sua opinião, foram esses bárbaros, esses boçais que uma parte da história diz que foram, ou foram, como dizem alguns historiadores conservadores de São Paulo ou do Brasil, desbravadores, heróis? Enfim, qual a opinião do Roberto depois de ter mergulhado na história dessa cidade, onde a presença dos bandeirantes é fundamental, né? Aqui na região mesmo que você sai pela Raposo, sai pela Fernão Dias, era a rota deles, entrar no sertão afora, Raposo Tavares percorreu o Brasil inteiro, subiu, foi à América. Quem foram, afinal, os bandeirantes? A sua opinião, foram monstros, foram gangsters, foram bucaneiros ou foram heróis? Foram as duas coisas. Eles foram monstros e foram desbravadores. Vamos deixar a palavra heróis um pouco de lado, né? Eles foram monstros e foram desbravadores. Quer dizer, realmente, eram pessoas, o que eles promoviam eram barbáries inacreditáveis. São empreiteiros da hecatombe, como diz o Euclides da Cunha, uma das suas muitas frases lapidares. Né? Boa, mas... E o que eles fizeram nas missões, por exemplo, é uma coisa horrenda. Quer dizer, aquela coisa de... Igual Pizarro, né? Igual... É uma carneficina. Né? E agora, ao mesmo tempo, foram eles que garantiram, e talvez até por causa desses métodos, que garantiam a presença da coroa portuguesa, né? Por tabela, porque eles não estavam pensando nisso, não era o objetivo deles, mas garantiram empurrar o território brasileiro para onde, na verdade, era território da Espanha. E a descoberta das Minas Gerais, né? Todo o caminho das pedras, fora esse fato, né? Mas era isso, quer dizer, todo o sul do Brasil, todo o oeste do Brasil, tudo isso foi uma coisa conquistada por causa desses avanços, né? Na sua origem, não foi só por causa deles, mas na sua origem estão esses avanços. Então, respondendo às suas perguntas, eles são monstros e são desbravadores que têm um lugar na história do Brasil, porque, no fundo, o mapa do Brasil deve muito a eles. Né? Roberto, eu queria trazer um pouco a conversa para os dias de hoje, sem perder de vista o livro. Você diz que São Paulo foi a capital da solidão até 1900, que é quando o livro para. Né? Eu li uma entrevista sua em que você, quando instado a redefinir a cidade de hoje, você a chama de algo como a capital da confusão. Não seria São Paulo de hoje ainda a capital da solidão, no sentido em que há aqui uma certa obsessão pelos espaços individuais, pelo anonimato? Você não entra no livro nessa questão porque você para em 1900. Eu queria trazer aqui. Ela ainda não é a capital, não é ainda hoje a capital da solidão. Bom, naquele sentido que eu dei ao dar esse título para o livro, não. Quer dizer, o livro se refere a um período em que era uma cidade distante, isolada, insignificante, com dificuldade de encontrar uma vocação, procurou várias e encontrou algumas, perdeu outras, né? Até encontrar um rumo. Então, nesse sentido, quer dizer, eu acho que os 3 séculos e alguma coisa, os 3 séculos e meio da história, dos primeiros 3 séculos e meio da história da cidade, são uma história de solidão. Né? E você acha que a atual composição da cidade estimula? Eu não sei, esse negócio, quer dizer, isso não sei, é um lugar comum você dizer que nas metrópoles as pessoas se sentem sós. Não sei, vai ver que sim, vai ver que é uma verdade, mas enfim, é uma outra história. Eu não sei, eu falei aquele negócio de capital da confusão, acho que vai ver que retrata melhor. Hoje não sei, acho que chamar São Paulo de capital da solidão hoje, não sei, não me parece Roberto, uma coisa muito precisa. Né? E você para em 1900 e em mais de uma entrevista você rejeitou fortemente a possibilidade de dar sequência a esse livro.
Mas o final do livro, eu queria até ler um trechinho aqui, porque o final meio que clama por uma continuação. Né? Porque você fala, talvez para o Burgo, antes perdido numa inóspita interseção do Trópico de Capricórnio, com o lugar onde Judas perdeu as botas, isso significasse que tinham chegado ao fim seus dias de capital da solidão. Talvez. Quer dizer, esse final não exige uma continuação? Talvez. Seguramente. Mas, Roberto, deixa eu tomar uma... Mas deixa ele responder, porque eu estou... Não, eu queria tomar uma carona ali, porque, na verdade, pelo ímpeto que vai o livro, faltou o conselheiro Antônio Prado, né? Porque o século XIX vai terminar depois dele. Então, o que aconteceu? Tão importante, tão, digamos, significativo em todas essas alterações, o número 1900 significa muito pouca coisa face à sociedade da época, né? E a revolução de ter um prefeito, enfim, né? E um prefeito foi de uma eficácia total, né? Por que você não pôs um Antônio Prado? Não, porque eu terminei em 1900, quer dizer, aí... Mas é um número. Mas eu posso engatar uma pergunta, né, do Benedito? Porque daí responde de uma vez. Que eu fiquei intrigada com esse 1900. Me intrigou, a gente até em conversas que teve enquanto você estava escrevendo, falava, 1900, mas por quê? Porque aí vem o vício acadêmico, né? Que o Hobsbawm escreve aquele livro fantástico, O Curto Século XX, que ele começa em 14 e com a Primeira Guerra Mundial e acaba em 89 com a queda do Muro de Berlim. Quer dizer, ele demarcou o século XX, né? Aí quando você vai até 900, como o Benedito, eu falei, por que número redondo? Eu não me conformava com isso. E quando eu li a última parte do livro, a história, Isadora Duncan e o Oswald, ali me deu uma sensação que você tinha ficado menos historiador, menos jornalista e mais quase ficcionista. O final do livro eu tenho a impressão de ler ficção. E aí eu falei, o Roberto não encontrou o fato que fecha o livro. Não, encontrei. Então, o fato que ele fecha o livro é o automóvel. O automóvel, no capítulo anterior. É quando surge Não, você poderia ter citado até o poema do Oswald que fala do automóvel, né? Não, mas aí... Do Chevrolet. Acho que aí... Não, isso depois de terminar em 1900, olha. Em primeiro lugar, por uma razão prática, porque senão não terminava nunca. Poderia ter terminado um pouquinho antes, talvez. Não. Também. Agora, em segundo lugar, eu acho que é uma coisa que arredonda a história da capital da solidão. Quer dizer, depois disso é uma outra história. Quer dizer, o século XX, quer dizer, 1900 tem a ver. 1900 é uma coisa, é o começo do século XX, quer dizer, 1901 é o começo do século XX. 1900 é o fim do século XIX. É o fim do ciclo que mais me interessava e sobre o qual eu queria escrever, que é a história que antecede a história da metrópole. Quer dizer, a partir de 1900, você é uma outra história. Não é? Agora, se eu vou escrever, não vou. Só provocação, né? Mesmo que você já deve ter sido convidado até pela sua própria editora a continuar. Não, eu quero mudar de assunto. Vai deixar para outro fazer essa. Eu vou deixar para outro fazer. Roberto, e nesse tem um episódio nessa coisa da solidão, esse episódio que eu acho que é muito curioso, é quase folclórico para o espectador, que é a história do mar. E queria que você contasse para as pessoas que estão assistindo como foi essa história. Eu lembro que até que eu perguntei para o Benedito, mas será que é isso mesmo? Porque a história do Rafar, quando o Rafar conta que... O Rafar é um... Vou contar para o telespectador que não sabe dessas histórias. O Rafar é um sujeito, um empreendedor, que hoje se chamaria, uma pessoa que hoje se chamaria de empresário, que veio do Rio de Janeiro, era um carioca, filho de suíços, filho do cônsul suíço no Rio de Janeiro, e faz um relato de uma viagem que ele faz a São Paulo, já na época que São Paulo estava virando uma coisa muito próspera, né? Isso foi em 1890. E ele faz um relato que ele publica em jornal primeiro, depois em livro, chamado Alguns Dias na Pauliceia. E ele conta as suas aventuras em São Paulo, muito com o olho de empreendedor, querendo saber de oportunidades, querendo saber como é que era a mão de obra, os imigrantes, vai visitar a hospedaria dos imigrantes,
Mas era bom repórter, né? Era bom. Tem boas. Porque tem faro, tem informação precisa. Muito boas histórias. E uma das histórias a mais, sei lá, que fantástica que ele conta, é a história de que havia um projeto para trazer o mar para São Paulo, nada menos disso, trazer o mar para São Paulo. Que era um sistema aí de, como é que se chama esse negócio? De cruzas, sei lá o quê, que ele comenta seriamente, ele fala, não, eu creio que deve haver dificuldades, dado a altura da uma certa dificuldade. Eu conheço o projeto do fulano, que é um engenheiro que lançou essa ideia. Mas a ideia era o seguinte, era São Paulo, na época... Virar um porto, quer dizer, não ter mais intermediários. Quer dizer, daqui, direto para o mar, para o mundo afora, né? Especialmente a exportação de café. Né? Coisa que eles resolveram, em parte, com as ferrovias. Né? Pois mas aí está a explicação da metrópole pujante, vem desse lugar que está entre o Interlândia, onde se produzia, e o porto. Quer dizer, se a gente quiser uma explicação de determinismo econômico para entender São Paulo contemporâneo, esse é um. Quer dizer, a localização, como Chicago, é tudo, tudo. Fantasticamente bem localizada para fazer essa relação. Se bem que na época, na década de 1870, 1880, quando o café estava se afirmando como a grande riqueza do Brasil, então havia apostas no sentido de que ou Campinas ou Santos seriam os entrepostos. Os entrepostos, as capitais dessa coisa. Né? Aí você menciona o fato de que a arrecadação das cidades era muito próxima. Muito próxima. São Paulo, todas as cidades que estavam ali, muito próximas. Roberto, nós vamos fazer mais um rápido intervalo e a gente volta daqui a instantes. Estamos de volta com Roda Viva, esta noite entrevistando o jornalista Roberto Pompeu de Toledo, que acaba de lançar o livro A Capital da Solidão. Vou mostrar aqui o livro, que é sobre os primeiros 370, quase 370 anos da cidade de São Paulo. Né? E você também pode participar do programa. O telefone é o 0 operadora 11 252 6525 ou o 3874 3454, que é o nosso fax. Tem também o endereço eletrônico rodaviva@tvcultura.com.br. Sérgio Lisboa, de Vitória, no Espírito Santo, pergunta por que o nome de João Ramalho não aparece como fundador de São Paulo. Eu já peço para você contar um pouco da figura fantástica do João Ramalho, que também é uma figura pouco conhecida, né? Quer dizer, na escola a gente ouve ali, mas é uma pinceladinha rápida e era, pelo jeito, um sujeito fantástico. Né? João Ramalho não se sabe como veio parar por estas bandas, né? Era um náufrago, talvez, um refugiado que aproveitou-se de alguma das expedições aí e veio dar com os costados aqui no Planalto. No né? Planalto, porque ele teve essa singularidade, quer dizer, há outros náufragos parecidos aí pelo litoral brasileiro, mas ele vem e se estabelece no Planalto. Quando o Martim Afonso de Souza chega, que é o primeiro representante do Estado português a visitar São Paulo, quer dizer, São Vicente e depois São Paulo, ele chega a subir a serra, mas quando ele vem, o João Ramalho já está aqui. Imagina, se especula-se que ele teria chegado lá por 1510, por aí. E ele se enturmou com os índios. Quer dizer, isso é uma coisa que ele demonstrou grande perspicácia e percebeu como é que eram as coisas, né? E então, quer dizer, ele acaba virando, quer dizer, ele acaba uma coisa que existia que nessas histórias de relações com os índios é uma tal de uma instituição chamada de cunhadismo, né? Que é o sujeito que casa com uma índia, então vira membro da família, e sendo membro da família, ele usufrui de várias coisas, inclusive do exército particular que
que a família toda, enfim, a família ampliada, quer dizer, que quase toda a tribo, né, pode lhe oferecer. Muitos, diga-se de passagem, não casavam com uma índia só. Não, pois Há é, registros, por exemplo, podia casar com início várias. Né? de Assunção, em que cada espanhol que estava em Assunção tinha 6 mulheres. O próprio João Ramalho, né? O próprio João Ramalho. O Martir era titular. O que tudo indica. Tinha um monte de outras. Tinha muitas, inclusive porque ele tinha muitos filhos, muitos mamelucos, né? Que eram e ele vai se tornar uma figura, a principal figura do Planalto. Né? Ele, junto com o Tibiriçá, que era seu sogro, né? É o pai da Bartira, com a qual ele casou. O Tibiriçá é um grande chefe guerreiro, que ele põe a seu serviço, né? O João Ramalho. E, no fundo, qual era o negócio dele? Escravizar índio. Né? Já, quer dizer, antes do Martim Afonso de Souza, portanto, até bem antes dos jesuítas, já existia essa atividade. Aliás, é uma coisa surpreendente você perceber que existia desde o princípio, existia uma atividade em São Vicente e de São Vicente transbordando para o Planalto. Né? E essa atividade, os portugueses, os poucos, enfim, mas enfim, como João Ramalho e como 2 ou 3 outros que estavam na região, logo perceberam que o grande negócio era o aprisionamento de índio, que eles possivelmente vendiam para navios que passavam para diversos tipos de exploração da costa ou do interior. E assim foi, quer dizer, ele virou o grande chefão, digamos, o primeiro grande chefão do Planalto. Então, ele tem uma importância grande, porque ele traz o Martim Afonso de Souza, que é o primeiro representante do Estado português a visitar São Paulo, ele que guia o Martim Afonso de Souza até o Planalto, né? É quando se forma aquela primitiva povoação de Santo André, de que falamos aqui, que depois vai vai se mudar para São Paulo. E ele também que, depois de um início tumultuado, conflitado de relações com os jesuítas, os dois acabam se conciliando, um precisa do outro. Né? O Nóbrega tinha horror, por todas as razões do mundo, do João Ramalho, que era um sujeito que vivia no meio das Índias, e vivia pelado no meio dos índios, e predava, fazia tudo que ele não queria que se fizesse. As primeiras cartas do Nóbrega sobre ele são indignadas, né? Grande indignação, mas com muito pouco tempo o Nóbrega começa a mandar cartas em que ele faz um tratamento favorável ao João Ramalho. Quer dizer, ele percebe que sem o apoio do João Ramalho, que tinha nas mãos uma tropa de índio, que conhecia os lugares, conhecia os caminhos, sem isso ele não ia conseguir nada. Né? Então ele realmente tem uma importância muito grande na implantação de um povoado, de um início de povoado no Planalto. Né? Roberto, você falou há pouco nos potentados, na briga dos Pires e Camargo. Potentados em Arcos. Pois é, e num determinado trecho do livro, o sábio Saint-Hilaire, que estava no Brasil, em São Paulo, ele encomenda um serviço para o marceneiro diz que faz, depois não faz, aí alguém diz para ele, se irrita, e alguém diz para ele que ele não sabe tratar com as classes inferiores. Então, o que eram classes superiores, o que eram inferiores, quem estava no meio, digamos, antes do café, nessa época toda? O que era? Eram comerciantes, pequenos comerciantes? Nessa época, quer dizer, essa época é o começo do século XIX. Essa viagem do Saint-Hilaire é 1819, quando ele chega a São Paulo, né? É uma época em que São Paulo está em busca de alguma vocação. É uma dessas épocas de uma cidade meio perdida, né? Mas havia uma elite, né? Havia. Era um começo, na verdade, estava despontando uma cultura de cana-de-açúcar.
era um começo de uma cultura de cana-de-açúcar que estava trazendo, na verdade, estava voltando a ter alguma prosperidade depois de um século XVIII, em que a cidade teve um ponto muito baixo, né? Agora, quem eram a elite? Bom, eram alguns poucos funcionários, né? Alguns desses proprietários, fazendeiros, alguma coisa alguns assim. poucos também, muito poucos. Descendentes dos bandeirantes. No meio não tinha ninguém e embaixo todo mundo. Esse episódio é... Quem diz isso por Saint-Hilaire é o Oenhausen, que é o governador, o próprio governador. É o último governador que São Paulo teve antes da independência. É o último governador da colônia. Esse Oenhausen, quando o Saint-Hilaire precisava fazer arcas, né? Porque ele, em cada lugar que ele visitava, ele pegava espécimes botânicos e outras pedras, minérios, não sei o que lá, ia levando aquelas coisas todas que estão hoje lá no Jardin des Plantes, em Paris. Né? E ele precisava sempre, ele tinha um montão de arcas, e precisava fazer mais. E precisou de um marceneiro em São Paulo, de um carpinteiro, né, para fazer aquelas arcas. E aí o Saint-Hilaire disse que os artesãos de São Paulo era uma coisa horrorosa, ninguém conseguia. Para encontrar foi uma dificuldade. Quando ele encontrava, o jeito de falar que dizia que ia fazer e não fazia. O outro dizia que não tinha tempo para fazer. Enfim, aí o próprio governador falou: por que você não falou para mim? Eu sei como lidar com essa gente. Aí levou-o para um profissional desse. Falou: tem que fazer aí as tantas arcas que esse senhor quer. E o que ele fez? Botou um polícia ao lado. Para garantir que o serviço fosse feito. Né? E, se ele não fizesse o serviço, ele ia preso. E pronto, aí resolveu. Mas nesse episódio também você fala quer dizer, retrata, digamos, o conformismo desse pessoal das chamadas classes inferiores, que podiam reclamar com eles ou xingar qualquer coisa, que eles não estavam nem aí, como quem diz, isso não me incomoda ou qualquer coisa. Não sei se era exatamente ele é isso, descrito, mas, são descritas assim. O Saint-Hilaire descreve como pessoas submissas e submissas, seria mais isso aí. E é isso. Agora, o Saint-Hilaire também era um homem cheio de preconceitos, né? Quer dizer, ele vinha com uma outra cabeça. Né? É isso, o episódio foi Agora, sabe... A respeito dessa visita do Saint-Hilaire, tem uma dessas coisas fantásticas da história de São Paulo, é a coisa das touradas no Largo dos Curros, onde hoje é a Praça da República, que é o centrão de São Paulo. E, de raspão, você cita lá que o Saint-Hilaire diz ter ouvido falar das touradas, mas que não chegou a presenciá-las. Elas existiram, essas touradas? Como eram? Eu tenho a impressão de que existiram... Não era essa coisa, como você imagina, uma coisa muito organizada, tipo... Pensa na farra do boi. Eu acho que é uma coisa mais nesse sentido. Eu estou especulando, né? Mas eu acho que é uma coisa mais nesse sentido. Né? Uma coisa solta ali, meio... Né? Diz que largavam os escravos e soltavam os bois brabos. Podia ser isso? Talvez. Não, peraí. Agora lá no livro dos cadernos... O Instituto Moreira Salles está publicando uma... Ele tem uma fotografia da arena com... Bom, isso foi o Daniel Pedro Miller que fez. Daniel Pedro Miller? Que fez aquela arquibancada. Quer dizer, isso já é... 1814, por aí. Na época do Saint-Hilaire. O Saint-Hilaire acho que já viu isso. Quer dizer, isso é porque o Lago dos Curros já era Lago dos Curros fazia tempo. Quer dizer, aquilo já se fazia em terreno baldio. Depois houve a construção de uma arquibancada. Oficializar. E na fotografia, que é uma coisa extraordinária, pela primeira vez eu vi isso, né? Aparece um seito paramentado, como toreador mesmo, né? E que parece que então havia uma oficialização quase dessa atividade, né? E, aliás, vamos falar que, além do seu livro, uma agradável surpresa
São os cadernos de fotografia do Instituto Moreira Salles, Benedito, que você faz a cronologia lá. É isso que eu ia perguntar para E ele. é de uma utilidade o trabalho que você fez lá. Já é a segunda homenagem que você faz a São Paulo, que eu acho que vai ter muita utilidade. Eu queria te perguntar em cima disso. O Rinaldo, que é o editor do caderno, me mostrou... Rinaldo Gama. Me mostrou outro dia, na casa dele, por coincidência, esse trabalho no qual você está envolvido. Que é um trabalho que você fez a cronologia, tem um resgate fotográfico sensacional, que são esses cadernos de literatura que vão estar nas livrarias. Por que estou te perguntando? Ao ver todo aquele material e ao fazer a cronologia, você não fica tomado de uma imensa tristeza pelos paulistanos terem transformado a cidade de São Paulo numa coisa tão feia como ela é? Porque ali você vê uma cidade com cara de capital europeia da Belle Époque, até 1900, onde você chega. Você vê grandes bulevares. E São Paulo, eu sou paulistano da gema, adoro aquela frase do Carlito Maia, que amo São Paulo com todo o meu ódio, mas é uma cidade feia. Fizemos uma cidade das mais feias do mundo. Não te dá uma imensa tristeza ao ver aquele material? O Benedito é um grande pesquisador dessas imagens, desse passado também, mas o que você sente, como agora quase o historiador de São Paulo, ao ver isso e ver o que viramos? Na verdade, essa cidade mais harmoniosa tal, não é do meu livro ainda, é depois. Quer dizer, essa cidade com um jeitão com um centro, com um jeitão de cidade europeia. Eu estou me referindo aos cadernos. É a primeira década do século XX. São as primeiras décadas do século XX. Né? A transformação que o conselheiro Antônio Prado. Exato. Começa com Antônio Prado e tem prosseguimento depois, Prestes Maia, não sei o quê. É uma história da primeira metade do século XX. Do primeira década, terceira década. Essa que é uma cidade mais harmoniosa, não sei o que lá e tal. Digamos que é no centro da cidade, né? Porque senão a gente vai falar... Não, você vai olhar a Avenida Paulista, mas era muito bonito. Agora veja o seguinte, quer dizer, a história de São Paulo também é a história do Brasil. Né? Organizado. O que é aquela cidade também? A cidade, até 1950, 1954, quando você tem a comemoração do 4º centenário, que até é uma coisa que eu andei vendo aí esses últimos dias, uma comparação entre essas duas comemorações. A comemoração de 54 é de hoje, né? Que é uma coisa... Em 1954 teve Marche au Flambeau, aquelas marchas com tochas. Teve chuva de prata. Tá? Hoje tem axé. É outra cabeça, é outra coisa. Uma maneira de festejar é uma coisa completamente diferente. Agora, aquela cidade de 1954 é uma cidade que você vê pelas fotos, né? É uma cidade que pode pode ser considerada bonita. O Vale do Agabaú é uma coisa... Inaugurou o Parque de Ibirapuera. Inaugurou o Parque de Ibirapuera nessa época, não sei o que lá e tal. Agora, vê o que aconteceu. Quer dizer, a história de São Paulo é a história do Brasil, eu estava dizendo. E era uma cidade que não tinha... Qual é a maior feiura de São Paulo? É a pobreza, é a miséria. Isso é a coisa que... Quer dizer... Na paisagem urbana, o que você realmente mais te choca, não é isso. Ô, Roberto, você não acha que a gente pode dizer que é o tipo de crescimento, a forma como a cidade cresceu? Mas espera um pouquinho, deixa eu concluir. Eu queria dizer o seguinte, a pobreza, a miséria do Brasil naquela época estava no campo. Quer dizer, a linha de apartheid da sociedade brasileira, naquela época, estava traçada entre cidade e campo. As cidades eram oásis, né? onde não penetrava a maior crueldade da sociedade brasileira, né? Que estava ali. A grande massa da população estava no campo e essa vivendo em condições miseráveis. São Paulo não tinha favela, você tinha coisas muito raras e invisíveis. Por quê? Para construir o Parque de Ibirapuera, tiveram que tirar uma Então, favela. não era difícil, quer dizer, era mais fácil você fazer uma cidade. Você tinha, né, numa condição dessas, quer dizer... Agora, ao mesmo tempo, aquela cidade é uma cidade mais bonitinha, não sei o quê, mas para as cabeças daquela época. Você imagina você viver naquela cidade. É uma cidade extremamente provinciana, aquela ali. Né?
era uma outra coisa. Quer dizer, Quando me refiro a isso, é em relação ao desrespeito mesmo ao espaço urbano, ao espaço coletivo, né? ao outro. As fachadas da cidade todas cobertas com tapumes, essa arquitetura horrorosa que caracteriza da São Paulo de hoje. Né? Agora, se você quer saber se isso me irrita profundamente, quer dizer, eu acho horrendo. Quer dizer, a São Paulo de hoje é uma grande confusão e tal. Agora, eu acho que também não vamos cair nessa conversa saudosista de dizer que é melhor aquela cidade. Não é melhor. Pode até ser mais bonitinha, mais harmoniosa, mas ela escondia uma crueldade. Escondia uma grande crueldade. Que era uma embalagem bonita com conteúdo perverso. Que era uma outra coisa. O país você andava 10 quilômetros de São Paulo, você encontrava condições horrendas. Roberto, tem uma questão, por isso que eu falei do crescimento, que o Marcum fez uma afirmação quando começou o programa, que São Paulo não teria vocação de metrópole. Eu sei que você acha que tem, né? Eu acho que tem. Não é que eu acho que tem, quer dizer, isso tem... A Benedito falava no intervalo... Você acha lá, quando o Anchieta e o Nóbrega tinham vocação de metrópole? Eu acho que aí tem uma frase do Richard Morse, que é um dos historiadores da cidade de São Paulo, importantes, né? Tem um texto fundamental, ele fala que São Paulo nasceu metropolitana. Metrópole no sentido de ser uma cidade que é um conjunto de pequenas cidades que, de certa forma, formam uma teia, uma cadeia de núcleos que se comunicam. Então, os caminhos de índios... Os aldeamentos em cima dos principais caminhos. Quando o Roberto põe a capital da solidão, ele está completamente correto no sentido de ser algo endógeno. São Paulo tinha uma endogenia, era voltada para dentro. Mas São Paulo, ela nasceu muito mais metropolitana, no sentido da metrópole, enquanto uma congregação de pequenas aldeias e municípios, como nenhuma outra metrópole brasileira teve. Quer dizer, então, ela nasceu com uma vocação metropolitana porque ela nasceu dessa grande rede que se formou muito cedo. Santo André da Borda do Campo, etc., que eram pequenos aldeamentos. Então, eu acho que tem uma questão no teu livro que parece que... Então, ela estava assim meio dormindo, ela andou lentamente, obviamente. Quer dizer, o município de São Paulo andou lentamente, né? Mas esse conjunto, né, essa mancha, o que hoje é a metrópole, que são 39 municípios, né, pega Osasco, isso foi um caminhar de conurbação de tudo isso virando cidade. E eu acho que o crescimento de São Paulo está na raiz, quer dizer, a forma como se cresceu, a rapidez, a presença de uma espécie de forma massacrante de colocar o transporte, da forma como foi colocado, etc. Então, São Paulo é uma cidade onde a feiura que o Ricardo fala dela ali, quer dizer, que todo mundo fala, ela já é uma estética. Eu acho até difícil falar que é feiura, né? Porque já é uma estética de São Paulo. Eu tenho dificuldade em ver como feio. Bom, eu discordo em gênero e grau da sua observação, Regina. Não apenas em relação à estética, como eu acho, e aí acho que, quer dizer, não é o meu papel aqui como mediador, é só mediar. Eu acho que mesmo essa vocação é muito discutível. O que você tem na origem de São Paulo é que aqui era um entrocamento importante de caminhos indígenas, né? Isso é um fato. Eu acho que aí a localização é uma coisa... A pergunta é que eu penso é a seguinte: vocação pressupõe uma vontade coletiva. E é essa vontade que eu não enxergo na cidade de São Paulo. Você vê como nascem outras grandes cidades, quer dizer, Paris, Roma, ou mesmo cidades brasileiras, Salvador, então, como se explica? Recife. Essas cidades nascem já como centros importantes, recebendo uma grande influência da metrópole. Elas são cidades, né? Capital, mas elas não são metrópoles. Para ser metropolitana, precisa algo mais. Mas essa rede que você está vendo em volta da cidade são aldeamentos de índios. Mas sabe? Olha hoje para a cidade. Quer dizer, tudo bem. A partir disso é que foi implantado, que se pôde fazer uma rede, né? Agora, o que eu acho que o grande negócio de São Paulo, quer dizer, por que ela virou o que é e acabou por se afirmar a capital desse lugar que foi o lugar que se tornou o lugar mais rico do Brasil, é a sua localização. Quer dizer, o fato de estar aberta para um interior extremamente próximo, de onde vinha a riqueza, e ao mesmo tempo afunilando tudo para o litoral, né?
muito próxima do litoral também. É esse o... Claro. E sendo que isso tem um famoso texto do Caio Prado Júnior que diz da localização e dos caminhos que se abriam. Quer dizer, tem uma brecha na Mantiqueira que leva para Minas Gerais. Tem uma outra ao longo do Vale do Paraíba que leva para o Rio de Janeiro. Tem uma outra aqui que leva para o oeste e para o sul, né? Para o Paraná. Aliás, seu livro é ilustrado, tem uma ilustração do Debré bacana que mostra ali a Várzea do Carmo se abrindo o caminho para a Serra do Mar, né? Então, essa localização é o que eu vejo como um dado que que conduz à metrópole. Mas eu não vejo na história anterior a 1900 outra razão para acreditar que aquilo... Mas olha, que São Paulo Roberto, a partir de um determinado momento, tem um estudo da Unesco que mostra que em todos os países do terceiro mundo, há cidades imensas, do tipo México, Nova Delhi, etc. e tal. São Paulo. Imensas. E que, ou na Europa, ou então nos Estados Unidos, há uma grande rede de cidades médias. Então, você está falando do Raposo Tavares, não adiantou nada ele ter descoberto o país, porque concentrou essa população em São Paulo. Quer dizer, ainda nós não começamos a ocupar o Brasil, e todo mundo vem para São Paulo. O que nós recebemos de coração aberto, mas é impossível, por exemplo, pleno emprego, você estando recebendo diariamente não sei quantos imigrantes. Então, esse problema da cidade não pode ser resolvido na cidade. É um problema nacional. Do país, claro. Nacional. Do país, Problema nacional. Agora, tem certos estados, o estado de Santa Catarina, por exemplo, é um estado onde, talvez por influência da colonização alemã, não se metropolizou. Né? É um estado de cidades médias. Joinville, Blumenau, própria Florianópolis. Não, mas aqui no interior, você vai Santa para... Catarina se transformou em 8 metrópoles. Eles dividiram o estado em metrópoles. Mas não é nem... É o lugar que mais tem metrópoles. Quer dizer, eles pegaram uma porção de não, núcleos tem cidades médias. Né? Mas eles é o lugar onde tem mais metrópoles. Roberto, deixa eu só... Última pergunta. Eu ia perguntar da Capital da Solidão, se ele escolheria outra capital para viver, o autor da Capital da Solidão. Não, boa pergunta. Como é que é? Se você escolheria outra capital para viver que não São Paulo? O autor da Capital da Solidão. Eu já vivi em outros lugares. Não, acho que... Enfim, eu já vivi no Rio de Janeiro, já vivi em Paris, e voltaria a viver se as circunstâncias me levassem, uma profissão me levasse para outro lugar. Quer dizer, você não é uma coisa de um caso de amor por São Paulo? Não, olha, eu gosto e detesto São Paulo, tenho os dois sentimentos por ela. Agora, eu não tenho aquele patriotismo municipal, isso eu não tenho. Né? E gosto de São Paulo, como gosto de outras cidades também. Talvez mais de São Paulo, porque eu nasci aqui e vivi mais tempo aqui. Mas não tenho exclusivismos, eu não tenho esse fervor municipalista, não. Ok. Roberto, queria agradecer muito a sua participação aqui no nosso programa. Como sempre, as perguntas que não foram formuladas, e foram muitas, serão encaminhadas para você, para que você possa eventualmente responder ou esclarecer os telespectadores. Lembrar mais uma vez o título do livro, que chama-se Capital da Solidão. Né? Agradecer aos nossos entrevistadores, a você que está em casa, e convidar para estar aqui na próxima segunda-feira, 10h30 da noite, logo depois do aniversário de São Paulo, que é domingo, com mais um Roda Viva. Uma ótima semana e até lá.